Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente veio falar de filosofia e esse é um conteúdo referente ao conteúdo do segundo ano do ensino médio que lida com as chamadas filosofias helenísticas, que envolvem ali um período entre o século IV a.C. e o século IV depois de Cristo, que é o período que a gente chama também de período greco-romano, onde a gente tem primeiro a dominação dos macedônios na Grécia e depois a dominação dos romanos sobre a Grécia. E por isso a filosofia desse período é uma filosofia que se envolve com a questão de como viver a vida. Ou seja, os gregos eles passam a ter uma visão um pouco mais cosmopolita do mundo, porque os gregos que antes formavam uma grande civilização agora foram invadidos por outras grandes civilizações, dominados politicamente e assim por diante. E esses gregos eles começam a olhar para o mundo como um mundo cosmopolita. Esse termo se refere à ideia de que os gregos veem a partir de agora, a partir ali do século IV a.C., os gregos passam a ver os cidadãos da Grécia como cidadãos do mundo e os cidadãos do mundo como cidadãos da Grécia. Ou seja, o homem não é cidadão de lugar nenhum, na verdade ele é cidadão do mundo. É isso que significa o termo cosmopolita e é por isso que esse período chamado de período helenístico, ele é um período cosmopolita, onde os gregos eles estão preocupados com a noção de bem viver, como viver a vida de uma maneira que a preocupação ela não te arraste junto com ela. E aí por isso a gente vai ver agora o epicurismo. O epicurismo é uma dessas filosofias helenísticas, ele se encontra dentro da área da ética da filosofia e ele lida com a noção de que as sensações de prazer elas são parâmetros para definir o que é certo e o que é errado. Como a gente está falando de uma área da ética, a gente está falando especificamente da noção de construir valores morais e construir noções de comportamento. No caso, como eu falei no começo dessa aula, a ideia de como viver a vida ou como bem viver. Por isso que, para Epicuro e para sua escola filosófica, que a gente compreende na área da ética, as sensações, ou seja, aquilo que o corpo sente, aquilo que pode ser captado pelos sentidos, mais precisamente pelas sensações que envolvem o prazer, são essas noções que ditam pra gente o que é certo e o que é errado. Então, se algo é bom, é porque esse algo ele produz uma boa sensação. Se algo é ruim, é porque esse algo não produz uma boa sensação. E aí, os epicuristas vão apontar que o prazer ele está longe do excesso. Então, a gente está lidando com a noção de mediania, já estabelecida pelo Aristóteles, de que tudo aquilo que é razoável e é bom aos sentidos, ele é prazeroso e ao mesmo tempo é bom, e aquilo que é em excesso, ou seja, que provoca uma coisa exorbitante nos sentidos, esse algo é ruim. Consiste também na ideia de ausência de dores do corpo, que a gente chama de aponia, e de perturbações na alma, ataraxia, ou seja, a gente está falando de apatia. A ideia de não se perturbar com aquilo que não é possível ser controlado e só se preocupar com aquilo que produz boas sensações ao corpo. Além disso, os epicuristas eles tinham a preocupação de subordinar a investigação filosófica à exigência de garantir a tranquilidade do indivíduo. E aí a gente volta na questão da ataraxia, que é sinônimo aqui pra gente de apatia, que é a ideia de que durante o período helenístico, principalmente durante a invasão macedônica, os gregos eles procuram formas, eles procuram meios de se livrar dessas preocupações quanto à dominação. Tanto que a tranquilidade do indivíduo passa a ser a coisa mais importante. A gente tem outros exemplos de escolas filosóficas que lidam nesse sentido do período helenístico, que estão envolvidas na área da ética, como o cinismo ou o estoicismo, por exemplo, e que ambas também vão lidar de alguma forma com essa questão da ataraxia, que é a ideia da apatia. Aquilo que não é possível ser controlado, a gente deixa pra lá, a gente só se preocupa com o que a gente de fato tem que se preocupar. Para a gente entender melhor isso e para finalizar aqui esse resumo sobre o epicurismo, nós temos que levar em consideração que o epicurismo ele parte de 3 premissas. Essas 3 premissas elas são uma síntese de tudo isso que eu já falei, que é essa ideia de que a sensação ela é boa para o corpo, que a ataraxia deve ser preservada, ou seja, a apatia deve ser preservada, e tudo aquilo que é bom ao corpo, e tudo aquilo que é ruim não é agradável aos sentidos. Então, a primeira dessas noções é o sensacionismo.
A sensação é o critério da verdade e do bem, sendo esse o último identificado como prazer. Ou seja, aquilo que é prazeroso é bom, aquilo que não é prazeroso é ruim. O atomismo. A formação e a transformação das coisas ocorre por meio da união e da separação dos átomos. A sensação decorre da ação dos átomos das coisas sobre os átomos da alma do indivíduo. Ou seja, os epicuristas eles partem do pressuposto de que aquilo que existe no mundo sensível ele está em contato direto com aquilo que existe no que a gente chama de mundo inteligível. Ou seja, a maneira como as coisas se comportam no mundo exterior, elas vão atuar sobre aquilo que eu internalizo. Por isso que envolve tanto a noção de sentido, ou seja, como eu presencio, como eu sinto o mundo à minha volta. A primeira noção é ataraxia, ou seja, se eu não posso controlar a morte, por exemplo, se eu não posso controlar a guerra, por exemplo, eu não ligo para ela. Ela está fora do meu controle. Agora, aquilo que me dá prazer, eu lido com aquilo da maneira como a minha alma lida com aquilo. Se for algo prazeroso, é bom. E por último, a noção chamada de semi-ateísmo, que é a aceitação da crença nos deuses, porém considerando que eles não interferem na formação e no governo do mundo. Ou seja, a ideia de que as coisas fogem ao meu controle. Como as coisas fogem ao meu controle, eu não ligo para elas. E aí a gente volta na ataraxia. Bom, pessoal, é isso. Esse resuminho muito básico aqui sobre epicurismo. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai passar agora na próxima aula para a noção de ética medieval, né? Nós já vimos um pouco do que é a ética na antiguidade e a gente vai ver agora a noção da filosofia ética na medievalidade, começando por Santo Agostinho, para a gente partir numa linha cronológica, né? A gente terminou agora a ideia de que a gente terminou agora o período que tem a ver com o período helenístico, que termina em 4 depois de Cristo, e a gente parte para 5 depois de Cristo com Santo Agostinho e aí a formação da consolidação do pensamento católico na Idade Média. Então, qualquer dúvida, manda aqui no direct e valeu, pessoal!